Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, sejam bem-vindos ao meu canal, ao YouTube, sejam bem-vindos à maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública no país. Eu sou o professor Birajara Casado e por aqui somos mais de 45 mil pessoas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu confesso que eu prefiro gravar vídeos sobre análise de jurisprudência, sobre disseminação de conhecimento jurídico, sobre institutos, sobre temas clássicos da fazenda, sobre provas subjetivas, sobre peças, sobre pareceres, sobre questões objetivas. Eu prefiro. Mas eu preparo muita gente que enfrenta os concursos da advocacia pública, já preparei muita gente que passou em concursos da advocacia pública, preparo ainda muita gente que está trilhando o caminho para a aprovação nos concursos da advocacia pública e às vezes quando eu abro lá minha caixa de perguntas no Instagram, aparece uma pergunta muito repetida e essa semana apareceu muito essa pergunta no privado, no WhatsApp, no Instagram, na caixa de perguntas do Instagram. Professor, com essa chuva de provas aí da PGE ou das PGEs, eu devo fazer essas provas? Eu não devo fazer essas provas? Eu devo estar em cada prova dessa para fazer? Eu vou fazer prova, quero fazer prova, mas não me sinto efetivamente preparado para passar. Quando é que eu tenho que fazer prova? Essa é uma pergunta muito rotineira, muito recorrente, principalmente quando você tem um edital atrás do outro, que é o que estamos vivenciando agora nas procuradorias de Estado, que provavelmente se perpetuará aí por um bom período, haja vista todos os concursos que estavam ou estão ainda represados por conta da pandemia do coronavírus. Então, eu vou te dizer exatamente como eu encaro essa questão do momento de fazer provas. Eu vou te dizer o que penso enquanto professor, vou te dizer o que digo aos meus alunos do coach, vou te dizer o que digo às pessoas que eu efetivamente preparo, acompanho e preparo para o enfrentamento dessas provas. Primeiro, entenda uma coisa extremamente importante. A preparação não é um sentimento, a preparação é um fato. Estar preparado para um concurso de alto rendimento, como são os concursos da advocacia pública, não é um sentimento. Então, eu preciso te dizer uma coisa que você vai carregar com você durante toda a sua preparação. É bem provável que você, em nenhum momento da sua preparação, se sinta definitivamente preparado para passar. Por quê? A preparação não é um sentimento, a preparação é um fato. Só para você ter uma ideia, o último concurso agora da PGE Paraíba, o concurso que nós tivemos de procuradoria, uma das notas mais altas na segunda fase veio no meu Instagram falar comigo dizendo o seguinte: professor, eu não me senti preparada para a prova e eu também, nesse caso, não gostei das minhas respostas. Veja, uma das maiores notas da segunda fase me confessou que não estava preparada para a prova e que não, nesse caso, gostou das respostas. Sentimento em relação à preparação é muito enganoso, porque a preparação não se mede pelo que você sente. Então, vou repetir, a preparação não é um sentimento, é um fato. Então, se você não se sente preparado, se você não se sente preparada, não há absolutamente nada de anormal nisso. É normal. Quando eu passei na Advocacia Geral da União, eu também não me sentia preparado para passar. Mas passei, acontece. No momento em que você vai ter que exercer autocrítica para saber se você está preparado ou preparada, normalmente a gente falha nessa tarefa porque isso envolve um sentimento, a ansiedade, a necessidade de passar, a vontade de passar rápido. A gente não consegue se avaliar a menos que você use métrica. Por isso que eu digo, estar preparado é um fato, não um sentimento. Te explico como é que você testa esse fato daqui a pouco. Agora, qual o meu objetivo nesse vídeo? O meu objetivo é passar a minha visão, a visão que eu tenho sobre o momento em que as pessoas devem começar a fazer provas, ou o momento em que as pessoas devem deixar de fazer provas, já que tem muita gente fazendo prova, e nesse caso, focar na preparação para depois voltar a fazer prova. Eu preciso te dizer que eu não sou dono da verdade, não ocupo esse papel, não quero ocupar esse papel, não quero chamar para mim a responsabilidade ou a obrigação de te apresentar uma fórmula mágica que efetivamente funcione para todas as pessoas. Eu preciso te falar sobre a minha experiência como concurseiro e a minha experiência como professor, preparando pessoas que
lograram já a aprovação nos concursos da advocacia pública e preparando pessoas que estão trilhando essa tarefa de lograr a aprovação nos concursos da advocacia pública. Então aqui está a minha opinião, aquilo que eu faria, aquilo que eu peço para os meus alunos fazerem e aquilo que eu peço para as pessoas que já preparei, já passaram, fizessem e que fizeram na preparação. Veja, ninguém passa em concurso na sorte ou no susto. Então essa ideia de que eu vou fazer o concurso porque vai que só cai o que eu sei. A depender da quantidade de coisa que você sabe, talvez isso não caiba nem numa prova. Tem que analisar o seu caso concreto. A depender da quantidade de coisa que você tem estudado, se for muito pequena, talvez nem caiba efetivamente numa prova. A prova tem que ter alguma coisa que você não sabe, porque o que você sabe ainda é pouco. Essa história de fazer concurso, dizer assim, vai que dá, vai que dá, vai que dá certo, vai que de repente você passa, vai que de repente você consegue, eu nunca vi acontecer em mais de uma década preparando pessoas para os concursos da advocacia pública. Ninguém passa na sorte e ninguém passa no susto. Você pode contar com a sorte para passar. Pode ser que numa segunda fase caia uma peça que você está muito acostumado ou acostumada a fazer e você deu sorte daquela peça cair, mas aquilo não foi efetivamente a tua aprovação. Você contou com a sorte. Não foi a sorte que efetivamente te fez passar. Ela te ajudou. Ninguém passa na sorte ou no susto. Não dá para dizer que alguém que passou no concurso da advocacia pública nos dias de hoje em nenhum momento passou na sorte. Nem passou no susto. Tomei um susto aqui na prova, mas deu tudo certo, passei, contei com a sorte, só caiu o que eu sabia, passei. Nunca vi isso acontecer. As pessoas que passam estão definitivamente preparadas para isso. Talvez não se sintam assim, mas estão assim. Se você precisa de sorte ou de susto para ir fazer uma prova, é sinal de que você não deveria fazer essa prova. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu sei que não estou preparado, se eu sei que não estou preparada, se eu sei que não tenho conhecimento acumulado para enfrentar uma prova e eu vou depender da sorte para fazer prova, por que eu estou indo fazer essa prova? Por quê? Eu quero treinar. Próximo ponto. Bom, treinar vale a pena? Vale a pena. Fazer prova é um bom treinamento? É um excepcional, um excelente treinamento. Mas você não precisa se deslocar para a prova para treinar por provas. Você pode depois pegar a prova na internet, simular as mesmas condições de tempo do concurso real e treinar aquela prova comparando efetivamente suas respostas com a resposta do gabarito posteriormente. Você pode treinar e simular a prova sem ter que se deslocar para fazer efetivamente a prova. Esse é um ponto. Em nenhum momento eu defendo que fazer provas é algo ruim. Não, fazer provas não é algo ruim. Treinar provas não é algo ruim. Mas você não precisa efetivamente se inscrever no concurso, se submeter a pagamento de inscrição, deslocamento, hospedagem, alimentação, transporte no dia da prova, para que você efetivamente possa treinar. Você consegue tirar o que existe de melhor na prova, que é o treinamento, sem ter que efetivamente estar lá para fazer. Por quê? E fazer prova tem dois custos. Um custo material, que é pesado. Então está caro fazer prova hoje em dia, está caro, absolutamente muito caro fazer prova em termos de passagem, hospedagem, alimentação. Falando com as pessoas que eu conheço que fazem prova, a média que você gasta, a depender da distância do seu estado natal, de onde você mora, ou seu estado de residência, até o local onde você vai fazer prova, as pessoas gastam em média aí de R$2.000 a R$4.000, juntando inscrição, passagem, hospedagem, alimentação, algum turismo que você faz lá no lugar, juntando tudo dá de R$2.000 a R$4.000 por prova. Então imagine que se você fizer, digamos, 3 provas, você gasta aí no baixo de R$6.000 a R$7.000 só para estar na sala fazendo a prova. Então existe um custo material. Mas você pode dizer, professor, para mim não tem problema. Eu tenho reserva para fazer prova. Não tenho problema em relação ao custo material. Se esse também for a sua situação, também não tem problema. Fazer a prova, enfrentar esse custo material, se esse custo material não pesa para você, mesmo assim existe um custo mental. Aí aqui é até mais pesado, na minha opinião, que o material. Se você vai para uma prova sabendo da sua real situação, então, nesse caso, você precisa ser uma pessoa extremamente centrada para entender o momento da sua preparação e ir fazer a prova. Então, você vai para a prova sabendo da sua real situação.
Se pela sua preparação as suas chances são mínimas, no fundo você sabe disso. Se pela sua preparação as suas chances não são boas de passar, porque você olha o edital, olha tudo que você construiu em termos de conhecimento jurídico e você percebe que não tem bagagem ainda para enfrentar essa prova, por que danado você vai fazer essa prova? Se você ignora a sua situação e mesmo assim vai para a prova alimentando efetivamente o desejo de um milagre, o famoso vai que dá, o famoso passa na sorte, isso vem, nesse caso, no futuro, através de um custo basicamente de ansiedade e de estresse. Você vai acumulando derrotas. Não, professor, eu vou acumulando experiências. Pode até ser, mas você pode ter essa experiência sem ter que efetivamente se deslocar. Então, se você não fez a prova, você não se colocou peso necessariamente para o enfrentamento da prova. Se você não se colocou peso necessariamente para o enfrentamento da prova e só treinou a prova depois, então foi só realmente um treino. Mas ir acumulando derrotas em concursos públicos custa através de um preço a ser pago, nesse caso, através do desenvolvimento ou do aumento da ansiedade e do estresse. Acredite em mim quando eu digo isso, porque acontece com muita gente que eu vejo estudar para os concursos da advocacia pública. Fazer prova, não passar, acumular derrotas, não encarar a realidade da sua preparação para saber se você tem mínimas chances naquela prova, não é uma atitude que, repetidas vezes, vai te trazer experiência de treino para o enfrentamento da próxima prova. Existe um caminho melhor a ser trilhado, mas repito o que disse no começo desse vídeo. Essa é a minha opinião. A minha opinião é que você não vá, nesse caso, cortar árvores com machado cego. A minha opinião é que você aproveite muito tempo para afiar o seu machado e vá cortar árvores certeiras com o machado definitivamente afiado. Professor, nesse caso, você está me dizendo que eu só devo efetivamente fazer provas quando eu estiver preparado para, pelo menos, enfrentar a prova com chances de passar. Não é isso que eu entendi? Sim, é isso que você entendeu. Presta atenção. Faça as contas de todos os concursos que você fez até hoje, o que você gastou para fazer esses concursos, se você tiver essas contas aí de cabeça melhor, e veja se isso não teria sido melhor investir esse dinheiro em livros, por exemplo. Tem muita gente que considera um livro que eu gosto em processo civil, o Eupídio Donizete, que custa quase R$300, muito caro. É meio paradoxo. Um livro que te apresenta a disciplina inteira de processo civil é caro, acaba sendo caro. Mas gastar R$2.000, R$3.000 para fazer um concurso sem chances reais de aprovação é mais caro que o livro, muito mais. Eu prefiro não fazer um determinado concurso e investir no material, no livro, que seja efetivamente diferencial para a minha aprovação, por exemplo. Se você juntar ou pensar em juntar o dinheiro que você gastaria para fazer provas, para que você possa se preparar, comprando os livros certos, por exemplo, nesse caso específico, você vai estar numa estratégia muito mais racional do que simplesmente fazer uma prova atrás da outra, para se testar sem saber efetivamente em que pé a sua preparação está. Existem duas coisas importantes que as pessoas têm, na minha opinião. A primeira delas é a seguinte: as pessoas não sabem avaliar o grau da sua preparação. Não sabem. As pessoas não sabem dizer exatamente onde elas estão na fila do pão. Elas não sabem. As pessoas não sabem dizer se tem conhecimento acumulado para passar ou não. Elas desconfiam que tem, mas elas sentem que não tem. E isso é muito ruim, porque as pessoas não usam a métrica para poder exatamente avaliar o nível de preparação em que elas se encontram definitivamente. Esse é o primeiro ponto. Não sabem avaliar em que pé está a sua preparação. Então elas nem sabem se elas conseguem ou não passar numa determinada prova, porque elas não sabem onde estão. É importante saber. E o segundo ponto. As pessoas acham que não ir fazer prova vai, nesse caso, perder uma oportunidade de um edital muito bom que está saindo. Só perde a oportunidade da pessoa que não faz prova, aquela que está preparada para passar e por alguma razão não consegue fazer a prova.
Se você tiver uma pessoa que está aí acertando 90% das questões objetivas do núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão da advocacia pública e não tem, por exemplo, dinheiro para viajar, essa pessoa perde a oportunidade, porque ela está pronta para passar, mas ela não vai conseguir efetivamente chegar ao local da prova porque não tem condições materiais a tanto. Essa pessoa perdeu a oportunidade. A pessoa que não tem conhecimento acumulado para enfrentar provas da advocacia pública e não vai para uma prova, não está perdendo uma oportunidade, porque ela não está pronta para aproveitar essa oportunidade. A oportunidade, ela só se perde se ela for aproveitável. E eu só consigo aproveitar uma oportunidade se eu estiver no nível de passar. Se não tiver nesse nível de passar, a oportunidade não era para mim. Aí você diz, esse vídeo já está ficando longo, mas a dica é importante. Aí você diz, professor, quando é que eu devo ir fazer provas? Bom, na minha opinião, você só deve sair da sua casa para ir fazer prova, com qualquer objetivo que seja, inclusive para treinar, porque você pode treinar provas sem ir fazer prova, a não ser que a prova seja na sua cidade. Não vai gastar nada para fazer prova, só o tempo do deslocamento de ir fazer prova e voltar para casa. A menos que essa seja a sua situação, eu recomendo que você só gaste com inscrição, passagem, hospedagem, alimentação e turismo, se for o caso, você gosta de chegar na cidade e conhecer as coisas da cidade, o que é normal, já que você já está lá depois da prova, quando você estiver acertando pelo menos de 80% a 85% na média das questões que você está fazendo nas disciplinas do concurso nos últimos 60 dias. Pelo menos núcleo duro e segundo escalão. Ah, professor, não sei o que é núcleo duro nem segundo escalão. Assiste o vídeo aqui que tem no meu canal chamado O Mapa da Aprovação dos Concursos da Advocacia Pública. Para qualquer procuradoria, assiste lá que você vai entender o que é núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão. Se você não estiver acertando pelo menos de 80% a 85% do núcleo duro e do segundo escalão, não vale a pena ir fazer prova. E se houver prova objetiva e prova subjetiva no mesmo final de semana, é importante que você também acerte, na média do que você treina de subjetiva, 80% dos pontos na prova subjetiva. Essa é a média ideal para você fazer prova. Estar preparado não é um sentimento, é um fato. Como é que eu comprovo o fato de estar preparado? Pela média dos acertos que eu acumulo ao longo dos meus estudos. Obviamente que essa média varia muito, a depender de como esteja o seu nível. Então você faz a média aí dos últimos 30, 60, 90 dias para ver como é que você está em termos de treinamento para a prova, para saber se você vai ou não fazer a prova. Se você toma ou não a decisão de fazer a prova. Deixa eu dizer outra coisa para você. Ninguém vence guerra dançando balé. Obviamente que eu não tenho nada contra o balé, acho lindo até. Mas ninguém vence guerra dançando balé, porque a estratégia do balé é pro balé. A estratégia de guerra é guerra. Então, se você nesse caso específico tem uma estratégia que não seja uma estratégia voltada para a prova propriamente, você não vai passar na prova. Enquanto você não tiver uma estratégia voltada para a prova, em termos de saber como está a sua preparação, quem é você na fila do pão, qual é o seu percentual de acerto no núcleo duro e nas questões, nas disciplinas de segundo escalão, para saber se você tem condições mínimas de concorrer à prova, você vai fazer a prova precisando de sorte, precisando de susto ou naquela ideia de que pode ser que dê certo. Eu nunca vi o pode ser que dê certo dando certo. Nunca vi. Se você tiver algum relato disso, deixa aqui embaixo, até porque, como eu disse no começo do vídeo, não ocupa o papel de dono da verdade. Eu prefiro que o aluno ele se prepare efetivamente de uma forma correta, com estratégia, para que ele possa chegar em provas e passar. A experiência de fazer provas, ela é importante, mas ela não é diferencial na vida de quem passa. Existem pessoas que passam na sua primeira prova. Existem pessoas que fazem a primeira prova subjetiva e arrasam. Existem pessoas que fazem a primeira prova objetiva e já passam do corte. A experiência de provas é importante? É, mas não é dela que eu digo que você não tem que tomar conta. O treino é importante, é se deslocar para fazer. Então, estar preparado não é um sentimento, é um fato. Então, só recomendo fazer prova quando você estiver encarando o fato de estar preparado e não ser tomado pelo sentimento de que a sua preparação talvez dê certo para passar naquela prova, a sua preparação talvez funcione para passar naquela prova,
ou o sentimento de que você está perdendo uma oportunidade. Primeiro, nesse caso, invista na absorção de conteúdo. Depois, invista na forma de treinar esse conteúdo em provas, para saber como é que você consegue responder provas. Depois, quando você estiver no nível de passar entre 80% e 85% de núcleo duro mais segundo escalão, está na hora de começar a fazer provas, porque você não vai ser apenas um número nas inscrições, um número a mais de inscrito, você vai efetivamente fazer a prova com chances reais de passar e pelo menos com chances de concorrer a essa aprovação. É quem eu recomendo que faça a prova. Do contrário, a prova vai funcionar como um treino caríssimo em termos de custo material e muitas vezes caríssimo em termos de custo mental, o que faz com que muita gente aqui efetivamente vá se cansando de estudar, quando você pode treinar de outras formas sem efetivamente se desgastar com uma prova para a qual você não se encontrava preparado ou preparada. Bom, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.